dia, povo de Deus. Estamos reunidos aqui na casa do Senhor, nesta manhã de quarta-feira, para o nosso culto de oração. Eu gostaria de deixar para você neste dia uma palavra da parte de Deus. Sempre no nosso culto de oração nós temos um momento do louvor, um momento especial de oração de joelhos e temos também um momento de meditação na palavra de Deus. A palavra para esta manhã de quarta-feira, dia 5 de junho do ano 2024, está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. A Sociedade Bíblica do Brasil intitulou a porção de versículos que vai do versículo 1 até o versículo 7, a Sociedade Bíblica intitulou a prática da oração por todos os homens, um só mediador. E o texto diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da oração, da súplica, da intercessão, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5 do capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Paulo diz assim: porque há um só. Vou repetir: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí ele conclui esta porção de versículos aqui no 7, dizendo: ele, Paulo, para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então esta é a palavra que nos traz a necessidade de praticarmos a oração por todos os homens. Aqui Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele orienta que sejam feitas orações, súplicas, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis. Naquele tempo haviam muitas monarquias, hoje há muitas repúblicas. Então, contextualizando para esse tempo, Paulo diria que se ore, que se faça súplica, que se interceda, que se agradeça em orações em favor de todos os homens, em favor dos presidentes.
e de todos os que se acham investidos de autoridade, seja na esfera executiva, legislativa ou na esfera do judiciário, seja no âmbito federal, no âmbito estadual ou no âmbito municipal. As estruturas hierárquicas são estabelecidas por poderes, por funções de poderes para o exercício da administração, para o exercício da segurança. Na igreja não é diferente. A igreja tem a sua estrutura hierárquica, o pastor, os obreiros, os membros. E a Bíblia, que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele pede a Timóteo que se ore por todos os homens com um propósito. Ele diz: porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, fica implícito aqui na palavra apostólica que as nossas orações, elas também devem pedir a Deus a salvação dos homens, que sejam libertos de seus pecados, que tenham os seus olhos abertos para enxergar a verdade, os seus ouvidos sejam retirados o tampão espiritual, para que assim possa ouvir a verdade do Evangelho, o Evangelho que salva, que liberta, que transforma. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, se Deus deseja isso aos homens, é porque Deus entende que os homens estão na mentira, estão sendo enganados, não têm o conhecimento da verdade, podem estar debaixo de tradições religiosas, podem estar debaixo de conceitos errados e precisam, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, e a igreja orando, intercedendo, clamando, para que Deus estenda as suas mãos sobre a vida humana e abra os olhos, os ouvidos e lhe dê conhecimento da verdade. E aí Paulo entra num ponto importantíssimo da súplica, da oração, da intercessão, do agradecimento, que são as ações de graças. O mediador. Há um filme brasileiro muito popular, estrelado por Fernanda Montenegro, O Alto da Compadecida. Neste filme há uma parte dele em que Jesus, interpretado por um ator negro, este personagem do filme O Alto da Compadecida, que se coloca e se apresenta como sendo Jesus, o Filho de Deus, ele está assentado no trono para julgar. E chega uma personagem identificada como uma santa brasileira, e ela é na condição de mãe de Jesus. Isso tem muito contexto no nosso cenário religioso brasileiro, em especial no catolicismo romano brasileiro. A figura da mãe de Jesus, onde ela é colocada como intercessora, como medianeira, como alguém onde pessoas adeptas da religiosidade católica romana estariam, por doutrina da Igreja Católica, orientadas a se dirigir
a mãe de Jesus, para que ela possa então interceder pela vida de alguém diante de Jesus. Eu gostaria de dizer que a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque foi Ele quem morreu no nosso lugar. Paulo diz aqui: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hoje é preciso anunciar que há um só mediador entre Deus e os homens, que só há um caminho, uma verdade e vida. Ele, Jesus, Ele mesmo disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz, completando a palavra: e ninguém vem ao Pai, Ele está à direita do Pai. E Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém daí da terra vem ao Pai a não ser por mim. Não é por intermédio de santo ou santa, ou medianeiro ou medianeira, é somente por meio de Jesus. E ele conclui a sua palavra, Paulo, apóstolo, dizendo: eu fui designado pregador e apóstolo, e eu afirmo a verdade, eu não minto. Eu sou mestre dos gentios na fé e na verdade. Então esta palavra para hoje nos fala que devemos orar por todos os homens, em especial aqueles que exercem cargos de autoridade, para que vivamos bem, porque isso é agradável diante de Deus, e que só temos na nossa oração uma pessoa a quem nós podemos pedir para nos representar, para interceder por nós diante de Deus. Há uma canção do artista popular, cantor brasileiro, Roberto Carlos, intitulada a canção Nossa Senhora. Ela está de acordo com a doutrina católica e apostólica romana, mas não está de acordo com a palavra de Deus, porque na palavra de Deus há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador se chama Jesus Cristo, porque foi Ele que nos resgatou dos nossos pecados, foi Ele quem morreu na cruz, e Ele está assentado à direita do Pai e intercede por nós, por mim e por você. Receba esta palavra nesta manhã de quarta-feira, que ela seja bênção para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Vandelso, pastor da Igreja Cristã Nova Vida, em Belém, no bairro da Cremação, e eu te abençoo nesta manhã de quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.